Olá a todos, voltamos para mais uma aula, a terceira aula do nosso funções inorgânicas, e hoje nós vamos falar sobre a terceira não, desculpa, a quarta já, né? A terceira foi de sais, a quarta que será sobre óxidos. Óxidos, que é a última das funções inorgânicas que a gente vai estudar, que é muito importante porque os óxidos, eles são capazes de formar ácidos e formar bases, dependendo da sua composição. Os óxidos, ele tem uma composição base formada por um elemento ligado ao oxigênio. Sendo que esse elemento, especificamente, ele tem que ser um elemento menos eletronegativo que o oxigênio. Ou seja, ele tem que ter a capacidade menor de puxar os elétrons. O que tem que ter a maior probabilidade, a maior potência de puxar os elétrons é justamente o oxigênio. De todos os elementos da tabela periódica que fazem ligações químicas, o único elemento que não forma óxidos, que não forma essa função inorgânica, é o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo de todos. Então ele vai puxar mais os elétrons do que o oxigênio. Por isso que ele não pode ser, não vai formar óxidos, ok? Beleza. Tá feito aí. Existem 7 classificações para óxidos. Nós, no nono ano, iremos estudar 4 delas. Os óxidos ácidos, os óxidos básicos, os óxidos neutros e os óxidos anfóteros. Começando pelo primeiro. Óxidos ácidos, o nome já diz, gente, são óxidos que, quando em contato com a água, eles formam ácidos. Eles reagem como se fossem ácidos. Geralmente, esses óxidos são formados por ametais, porque os ácidos são formados por ametais também, né? Os óxidos básicos, por sua vez, geralmente são formados por metais. E são óxidos que, em contato com a água, formam bases. Olha só, olha como o nome ajuda bastante. Já os óxidos neutros, e atenção, os óxidos neutros, eles têm esse nome, eles também são chamados de óxidos inertes. São óxidos que não reagem com nada. O principal exemplo dos óxidos, eu vou botar aqui uma lista aqui assim embaixo de todos os óxidos neutros que existem, que não são tantos. O mais comum deles é o CO, que é o monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, ele está no nosso dia a dia, por exemplo, é ele que causa muitas vezes asfixia em alguns animais. Porque quando esse líquido é hemoglobina, ele não solta, ele tem uma interação muito forte. Beleza? E o último é o tipo óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros, e aqui presta bem atenção que esse é o mais difícil. Anfóteros tem a ver com a propriedade que eles têm de possuir características opostas na mesma substância. Ou seja, esse óxido anfótero, ele não reage com a água para formar um ácido nem uma base. Mas esse óxido anfótero, que também é uma lista que tem, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. O óxido anfótero, ele é capaz de neutralizar ácidos e bases, ele atua como o outro. Se eu botar um óxido anfótero com um ácido, ele vai atuar como uma base. Se eu colocar o óxido anfótero como uma base, ele atua como ácido. Ele atua como o oposto, justamente para que seja neutralizado. Obviamente que o óxido ácido consegue neutralizar a base também, né? Porque ele tem características parecidas com os ácidos. Ok? E, olha só, óxidos, então vamos lá. Óxidos tem a forma geral e tem os tipos. A última coisa que falta são, no caso, é o nome. Só que o nome pode ser dado de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira é a seguinte: quando um óxido é formado por oxigênio e um metal que só tem um NOx. Aí o nome é direto óxido
e o nome do metal. Por exemplo, óxido de sódio, NaO, óxido de cálcio, óxido de magnésio, direto. Ó, presta atenção, já quando esse metal ele tem mais de um NOx, ou seja, ele forma mais de uma base, por exemplo, aí nós temos que colocar o NOx do elemento. No caso, por exemplo, eu tenho aqui ó, FeO e Fe2O3. Esse aqui é o óxido de ferro 2, esse aqui é o óxido de ferro 3. Professor, essa nomenclatura, tu vai cobrar muito? Essas duas primeiras não, porque eu gosto de cobrar a terceira, que é a geral. Essa geral aqui, ela nos diz de qualquer óxido, de uma maneira mais direta. Só que ela é que nem o ácido, ela é um quebra-cabeça. É o óxido e o nome do elemento. Só que antes da palavra óxido e antes do nome do elemento, eu coloco a quantidade. Mono, di, tri, tetra, penta, o quanto é que tem de cada um. Por exemplo, CO2. CO2. Dióxido, 2 oxigênios, de carbono. Eu não preciso colocar monocarbono. Mono é uma palavra que você pode ou não colocar. Ok? Então, pode acontecer isso. Tem alguns casos que é mais comum. Por exemplo, CO2, dióxido de carbono, e tem o CO. O CO é o monóxido de carbono. Esse aqui nós estamos acostumados a chamar de monóxido. Ok? Então, nesse caso já ficou mais popularizado. E também, se vamos pensar, como existem dois óxidos de carbono, bom, de carbono, eu acho que eu falei cálcio antes, não lembro agora, acho que eu falei errado, peço desculpa. Como tem dois tipos de óxidos de carbono, portanto, ele consegue, aí se bota na frente a palavra mono só para diferenciar. Beleza, pessoal? E aí assim, ó, óxidos são muito importantes no nosso dia a dia, estão ao nosso redor no momento. E para isso, vai ter um pequeno corte aqui, porque vai ter a participação especial de um professor agora. Um bate-boca entre eu e um professor de vocês. Espero que vocês gostem. Até já. Que eu já vou dar olá. Bem, estamos aqui agora com o Tércio. Fala, turma, beleza? Para a gente fazer um bate-boca sobre o que a gente acabou de ver sobre óxidos. Mas por que eu pedi para Tércio vir aqui? Porque a gente vai fazer esse bate-boca química, biologia hoje. Porque é importante lembrar que os óxidos estão ao nosso redor a todo momento. Inclusive a nossa respiração celular. O CO2, que é um óxido muito comum no nosso dia a dia, nós emitimos ele na nossa respiração, e ele é um óxido responsável por muitos impactos. Alguns deles que a gente pode tratar o efeito estufa e a acidez dos oceanos, elevar a acidez dos oceanos. Exatamente, né? Inclusive, quando a gente fala, né, dos óxidos em si, a gente pode atribuir essa ideia também desses problemas ambientais, pessoal. Por exemplo, o efeito estufa, a gente tem que levar em consideração o seguinte: seria uma coisa boa para a gente o efeito estufa, né? Porque vai conseguir manter a temperatura do nosso planeta. O problema é que, devido a ações antrópicas, né, devido a, pode-se dizer até após a Revolução Industrial, né, nós tivemos aí alguns problemas em relação ao efeito estufa, né, que vem causando aí aumento da temperatura do nosso planeta, devido também ao acúmulo, né, uma maior concentração desses óxidos em si. Então a gente tem como um problema aí aumento da temperatura global, né, que a gente inclusive pode perceber, falar um pouco mais, inclusive aí associando até a própria geografia, a ação antrópica ela está sendo tão intensa que a gente pode falar de ilhas de calor na própria cidade da gente, né, e isso aí é promovido também, né, devido a esse aumento da temperatura, consequentemente aí a ação desses óxidos em si. Basicamente dizendo então que o problema, não entendam, quando a gente escuta efeito estufa, muitas vezes a gente acaba escutando pessoas falando com um teor ruim. Mas o efeito estufa é um efeito natural, inclusive, que acontece desde que a Terra é Terra.
O negócio é que o ser humano, devido às suas ações, à sua necessidade de aceleração de processos industriais, de locomoção, tem agravado, aumentado esse efeito estufa. Então, o que era para acontecer no decorrer de bilhões de anos, o ser humano fez acontecer em 50. Exatamente. Era para ser um processo gradual, lento, gradual. Da mesma forma, a gente pode, inclusive, trazer a ideia de seleção artificial. A seleção artificial é uma coisa bacana, só que o homem está trabalhando tão intensamente na seleção artificial que a seleção natural está sendo esquecida praticamente. Sabe? Então, a ação antrópica ela traz alguns impactos, né, no ambiente, quando falamos ambiente natural, e, consequentemente, também o ambiente que foi criado pelo ser humano. Perfeito. Quando falamos também da acidificação de oceanos, pessoal, a acidificação de oceanos não é um problema só de tu entrar na água, entrei na água e tá queimando, caindo na minha pele. Não é isso, da mesma forma quando falamos de chuva ácida, né? Eita, professor, se for falando de chuva ácida... Não, não vou chuva ácida ainda. Daqui a pouco. Se nós falássemos disso aí, né? Pessoal, a acidificação de oceanos, o problema é justamente o que vai ocasionar nos corpos aquáticos e, consequentemente, nos organismos que ali vivem. Certo? Então, a acidificação de oceanos, o principal prejudicado, posso dizer, que seria, por exemplo, os recifes de corais. Certo? Recifes de corais esses que abrigam, né, uma grande biodiversidade, e tendo essa acidificação, eu vou ter morte desses quinidários, né, que são os recifes de corais, e, consequentemente, morte desses quinidários, eu tenho morte dessa biodiversidade presente nesses recifes de corais. Beleza? Inclusive a morte dos recifes de corais quando eles ficam brancos, né? Exatamente. A acidificação vai causar o branqueamento dos corais. Bem lembrado aí. Bom, aí esse é um exemplo, tem o CO2. Passando para o... E lembrando que nem a gente viu na aula agora, nós temos o CO2, já falou efeito estufa, e ele causa a acidificação dos oceanos. Então, obviamente, nós podemos classificar ele como um óxido ácido. Um óxido que em contato com a água vai formar um ácido. Inclusive, já deve ter passado na tela de vocês aí a reação que eu sempre coloco. Vamos para outros. E agora eu queria falar de dois juntos. NO2 e SO2. Dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre. Dois óxidos liberados muito por indústria. E o dióxido de enxofre, inclusive, liberado por carros, principalmente movidos a óleo diesel. Esses dois óxidos, gente, são os... E também é liberado naturalmente por vulcões, né? Vulcões, enorme quantidade desses dois que é liberado. Gente, esses dois são os óxidos responsáveis pela formação da chuva ácida que ele tinha falado antes, que estragou a surpresa. Chuva ácida, os dois então também são classificados como óxidos ácidos. São óxidos capazes de formar ácidos. São óxidos capazes de formar ácidos. No caso, eles entram em contato com a água presente na atmosfera. Você lembra que a atmosfera tem o vapor da água. Que aí, quando esse SO2 e NO2 eles evaporam, eles são liberados, eles reagem com a água da atmosfera, formando as nuvens de chuva, e aí depois cai. Precipitação, né? Problema na precipitação. Aí é o que eu estava dizendo, né? Não é que a chuva ácida tu tá tomando banho de chuva e está caindo na tua pele, né? Mas eu estou prejudicando, por exemplo, plantações, eu estou prejudicando reação em monumentos de cobre, né? De cobre mármore. De mármore, certo? Então eu tenho essas reações que a chuva ácida ela pode promover e, consequentemente, aí, uma coisa importante de se falar, né, que o excesso também de compostos nitrogenados na atmosfera, lembra, pessoal, por exemplo, nós não conseguimos fixar o nitrogênio na atmosfera, certo? Então, se eu, por exemplo, eu prejudico, né, uma plantação e, consequentemente, isso vai estar influenciando nessa minha absorção de nitrogênio. Tendo em vista que eu não consigo absorver nitrogênio atmosférico, eu vou precisar do auxílio de bactérias, né, e o auxílio também de plantas leguminosas para conseguir absorver esse nitrogênio, né? Porque o nitrogênio atmosférico ele vai ser fixado por plantas e bactérias fixadoras de nitrogênio para que ele possa ser transformado em um composto mais assimilável para a gente e assim eu ter ele na minha composição. O processo de magnificação trófica, não é isso? Exatamente. Olha só, eu lembro de biologia ainda. Então assim, gente, ó, a chuva ácida, entenda uma coisa, toda chuva é ácida.
Professor, mesmo antes do ser humano descobrir a tecnologia no tempo das cavernas, sim. Desde as cavernas a chuva já era ácida. Porque naturalmente existe CO2 no meio. Naturalmente. Então, não se espantem quando disser que toda chuva é ácida. A diferença é que em locais que são mais poluídos, em locais que tem maior tráfego do ser humano, tráfego, ele aumenta a acidez. Então gera uma chuva mais ácida, uma chuva mais prejudicial assim. Podemos citar aqui que os locais de chuva bem ácida, a China, por exemplo, e São Paulo. Gente, de verdade, São Paulo é uma coisa que é impressionante de ver. Quando eu fui para São Paulo em 2012, para uma Olimpíada do colégio, a gente ia pousar em São Paulo. Mas não deu, tava muito fechado o tempo, tava visibilidade quase zero, aí mandaram a gente ir para uma cidade vizinha com o mesmo nome agora, um aeroporto também famoso, do lado. E aí pagaram, a companhia aérea alugou pra gente uma van para levar, né? Só que aí nisso, como a gente estava em outra cidade, quando a gente foi se aproximando, quando a gente foi andando pela estrada, tu olhava no horizonte, olhava para o lugar onde estava a cidade de São Paulo, sem brincadeira nenhuma, tava o céu azul, lindo, e uma nuvem preta. Caramba. E uma nuvem preta no horizonte, que era São Paulo. Então, tipo, quando eu não acreditei quando eu vi aquilo. Aquilo ali foi uma coisa que ficou marcada pra mim. O nível de poluição que existe lá é tremendo. Ao redor, se tu sair daquela nuvem de poluição, tu olha o céu azul, lindo. Aí tu vê aquela nuvem preta. É absurdo de imaginar isso. É absurdo. Por isso que muita gente tá buscando morar mais no interior, né? Interior. São Paulo, né? Inclusive esses problemas, né, que São Paulo traz, não é um problema só para a cidade, né? É um problema para o ser humano em si, tendo em vista que a gente está com um local totalmente poluído e isso pode trazer problemas respiratórios, né? Problemas, consequentemente, problemas alérgicos devido aí a essa poluição intensa. E aí vamos falar só de mais um, só para fechar bonitinho, falar agora da cal. O óxido de cálcio. O óxido de cálcio ele é bastante utilizado no nosso dia a dia em construções, é um óxido bem tranquilo até quando a pessoa pensa. Mas, gente, esse óxido de cálcio ele também é usado para pintar grama. Pintar grama de branco. Geralmente em campos de futebol é usado muito cal para pintar. Só que, gente, a cal tem um problema enorme. Que se ela é utilizada também em fazendas, na agricultura, para regular o pH do solo. Calagem do solo, né? Calagem do solo, perfeito. Só que se isso for feito em uma quantidade errada, o que pode gerar? Aí, bom, né? Primeiro de tudo, não vai possivelmente não vai ter planta nascendo ali, né? Porque a gente volta a falar de regulação de pH. Então, consequentemente, isso é muito prejudicial. Quando falamos de calagem do solo, a gente tem que ter o auxílio, né, de químicos, né, de agrônomos ali, para saber a quantidade certa a ser aplicado ali. Obviamente, muitos fazendeiros não fazem, né, esse processo, então a gente sabe o que está acontecendo aí com o solo. Tem muitos que até fazem, isso que é o pior, tem muitos que fazem uma vez. Aí, ele falou que é tanto, então eu vou sempre colocar tanto. Não é assim, porque quando colocou a primeira vez, influenciou para sempre. Exatamente. Então vai precisar de menos, não vai precisar mais. Perfeitamente. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Então, esses são alguns exemplos de óxidos no nosso dia a dia. Óxidos que causam problemas, os problemas ambientais para os próximos. Exatamente. E tem alguma coisa que acrescentar? Não, só isso mesmo, né? A gente sabe que esses problemas eles acarretam não só os problemas ambientais, mas problemas aí de saúde também, né? Então é importante, sempre quando trazer esse conteúdo de óxidos em química, ter a participação do professor de biologia. Mas se acha... para que a gente possa trocar essa ideia bacana com vocês. Beleza, pessoal? Ei, eu espero que vocês tenham gostado desse momento um pouco diferente. Iria ser um momento no presencial, né? Mas conseguimos dar um jeito. Exatamente. A gente se vê no próximo vídeo. Cortei, foi mal. Não, aí beleza. A gente inclusive tinha momentos para fazer sobre química verde, né? Trabalhar no presencial, mas a gente pode ver, né, outros momentos para que a gente possa trocar também essa ideia com vocês. Beleza? Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, nas próximas aulas, no caso também, né? Fiquem bem, a gente vai na próxima. Valeu!
Fui.